Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Hoje a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais de segurança da informação, tá? Seja um conceito sobre a própria informação, né? Eu acho que é muito importante, antes da gente falar de segurança da informação, a gente falar sobre o que é informação, para aí depois a gente entender, por exemplo, como que a gente protege essa informação, né? Como que a gente garante que ela permaneça confidencial, íntegra e disponível, né? Claro, e outros conceitos. Para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Ivo. Eu atuo desde 2021 na área de governança, risco e compliance. E aí, para quem quiser me conhecer um pouco, eu sou graduado em ciência da computação pela Universidade Federal do Piauí. Também sou especialista em Direito Digital e Compliance pela Damasa Educacional. E além disso, eu tenho algumas certificações, tá? Nessa área de governança, risco e compliance, sendo ela, eu sou auditor líder na norma ISO 27001 de 2022. Eu também sou implementador líder nessa norma, tá? E eu também sou auditor líder na norma 27701, tá? Que é uma norma de privacidade e que tem total relação com a segurança da informação. Mas isso é assunto para outros vídeos, tá? Aqui tá a agenda, os conteúdos que a gente vai conversar hoje, tá bom? A gente vai falar sobre os conceitos de informação, o conceito de segurança da informação, claro que tem outros subconceitos relacionados. A gente vai falar sobre o conceito de ativo, a gente vai falar sobre o conceito de vulnerabilidade, de ameaça, de controle. A gente vai falar sobre o conceito de risco, que ele acaba consolidando os conceitos anteriores. E, por fim, eu vou trazer para vocês algumas percepções, né, que alguns livros trazem, até que nos ajudam a entender melhor como que esses controles eles se conectam, tá? Então vamos lá, gente. Como eu falei lá no início, é muito importante a gente entender o que é informação. É um conceito que ele pode até parecer óbvio, né? É um daqueles conceitos que eles estão muito enraizados na mente da gente, mas quando a gente quando a gente como eu posso dizer, quando a gente é colocado à prova para explicar, a gente geralmente trava um pouco, mas eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tá? É interessante a gente diferenciar informação de dado, tá? O dado, ele pode ser processado pela tecnologia da informação, mas ele só se torna informação depois que ele adquire significado. Já a informação, a gente tem um outro conceito que eu trouxe aqui para vocês, que a informação ela é o conjunto de dados utilizados para transferência de mensagens entre indivíduos ou máquinas, em processos que eles sejam comunicativos, né, processos de troca de mensagens, processos de comunicação, então quando você manda um e-mail, manda uma mensagem, ou transacionais, que geralmente os transacionais eles vão envolver outros tipos de informação que nem sempre são só comunicações de mensagens, tá? Mas vocês devem estar se perguntando, então Pedro, mas na prática, o que isso significa? Vou dar esse exemplo para vocês. Vocês estão vendo uma coluna, né? Uma série de números, tem o 19, 23, 20, 37 e 29. Com certeza vocês não entenderam nada, né? Então, Pedro, eu só tô vendo números. Eu só sei que é uma coluna e eu sei que tem números, né? E lembra que o conceito anterior, ele fala que o dado ele só se torna informação depois que ele adquire significado? O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente tem dados. Eles não são informações porque eles não têm nenhum tipo de contexto, eles não têm significado. Eu não sei o que é isso. O que é 19? É metros? É anos? São quilos? Eu não sei o que é. Mas quando eu passo, a gente percebe, né? É uma coluna que ela fala da idade de alunos do primeiro período, seja de uma universidade, seja de uma escola, e esses números eles estão medidos em anos.
Então agora a gente sabe que cada um desses números é o registro da idade de, por exemplo, uma pessoa, né? Então aí vocês percebem que aqueles dados da página anterior, do slide anterior, eles adquiriram um significado, eles adquiriram um conceito. Então agora eles se tornaram uma informação, né? Só que a informação, ela não existe sozinha, né? Por exemplo, quando você vai enviar uma mensagem, né, por WhatsApp, mandar um e-mail para uma pessoa, a informação ela não flui sozinha até o destinatário. Você usa, por exemplo, o seu smartphone, né, para enviar o WhatsApp. Essa mensagem provavelmente ela é enviada para algum tipo de servidor, através de uma rede, você usa o Wi-Fi, você tem um roteador. Então você percebe que existem vários elementos que fazem com que a mensagem ela trafegue do remetente para o destinatário. Esses elementos a gente chama de ativos, né? Vocês podem também encontrar a nomenclatura de ativos de informação, tá? Não é uma nomenclatura errada. Até para diferenciar, porque o nome ativos existem em várias outras áreas do conhecimento, né? A gente vê na contabilidade, né? Ativo, passivo. A gente tem ativos de inventários de bens, né? De empresas. Então ela faz o inventário, ela tem cadeira, ela tem mesa, ela tem estante, ela tem notebook. Então assim, você percebe que o conceito de ativos ele é muito amplo, mas aqui a gente aqui a gente está falando de ativos, seja a própria informação, tá? A própria informação ela é um ativo, mas ela precisa de outros ativos para ela ser armazenada, para ela ser coletada, para ela ser transformada e para ela trafegar de um ponto A para um ponto B, ou de um ponto A para vários outros pontos, né? Então é muito interessante vocês manterem isso em mente, tá? O que acontece? O ativo, ele é qualquer item que possua valor para a organização, né? Então ele pode ser tangível ou intangível. Tangível, a gente tem quando a gente fala de construções, a gente está falando das instalações físicas. Então, Pedro, como assim instalação física? Uma sala? Gente, vamos pensar no seguinte sentido: um ambiente de um data center, tem servidores. A construção ao redor daquele servidor serve para proteger ele, né? Então vocês percebem que a própria construção ela tem importância para proteger, tem importância para manter um ativo seguro. E além da construção, a gente tem sistemas, né? Através de sistemas, as informações elas trafegam e também o sistema. Quando a gente fala de sistema, a gente fala a gente fala não só daquela parte na qual a gente interage, onde a gente insere informações, onde a gente aperta botões, mas também o que tem por trás dessa tela, o que tem por trás do front-end, né? Que a gente tem servidores e os próprios bancos de dados onde as informações ficam armazenadas, né? E também a própria informação ela é um ativo, tá? Até para quem atua com a norma ISO 27001 na sua versão de 2022, existe um controle, né? A gente vai entender o que é controle mais à frente. Existe um controle no anexo A da norma 27001 que ele fala do inventário de informações e ativos associados. Então, ele fala da manutenção de um inventário não só das informações, né? Mas também dos próprios ativos, onde essas informações estão, por onde essas informações trafegam. Mas também é importante a gente perceber que a gente tem ativos que são intangíveis, né? A própria marca da empresa, a reputação da empresa são ativos intangíveis. Por quê? Porque a marca da empresa tem que ser protegida, né? A gente tem aí os direitos de propriedade intelectual. E a gente tem a reputação, né? Num cenário de um incidente, de um vazamento de dados, vazamento de informações, a reputação da empresa pode ser afetada, né? Então por isso que a gente tem que proteger esses ativos. E aí a gente chega no cerne da nossa discussão, né? O que é segurança da informação, né? Obviamente vocês devem estar pensando, poxa Pedro, segurança da informação é proteger a informação.
E vocês não estão errados, né? Segurança da informação, ela visa proteger a informação. Porém, a segurança da informação, ela tem 3 características, ela tem 3 pilares, ela tem 3 elementos. A gente pode até dizer que são 3 perspectivas por meio das quais a gente enxerga a segurança, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né? Nos livros que vocês vão ler, isso é conhecido como tripé CID, né? C-I-D, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Também tem o CIA, né? Que vem da sigla em inglês, né? Que é Confidentiality, Integrity e Inviolability, né? Gente, meu inglês é péssimo, né? Mas é a tradução em inglês e as iniciais, né? Então vocês podem ver como CID ou como CIA, tá bom? Mas a gente vai entender agora o que cada um desses elementos, o que cada um dessas perspectivas nos trazem, tá? Aí eu trouxe uma representação gráfica para vocês verem, né? Um triângulo, é um tripé, mas são 3 vértices, são 3 perspectivas, são 3 óticas que você deve observar na segurança da informação para que você mantenha essa informação segura, tá bom? E aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, Pedro, o que é confidencialidade, o que é integridade e o que é disponibilidade? Vamos lá, gente. A confidencialidade, ela é a propriedade em que a informação ela não é disponibilizada e nem é divulgada para pessoas, entidades ou processos não autorizados. Isso significa o quê? Que a confidencialidade ela assegura que o nível necessário de sigilo seja aplicado em cada elemento de processamento de dados e impede a divulgação não autorizada. Pedro, não entendi nada. Vamos lá, gente. Sabe quando acontece um vazamento de dados? Na prática, o que é um vazamento de dados? São informações que elas não deveriam ser divulgadas e elas são divulgadas. Elas vazam. Elas saem do lugar onde elas deveriam ser mantidas guardadas e vêm a público. Isso é uma violação da confidencialidade. Quando vocês trabalham numa empresa, vocês devem perceber que tem informações que só a pessoa A ou área B devem acessar. Então, por exemplo, informação, por exemplo, o currículo da pessoa. Geralmente quem recebe é o RH. Geralmente outra pessoa que tem acesso o chefe da pessoa. Então ele vai saber todas as graduações da pessoa, né? Certificações, experiência. Não precisa que outras pessoas tenham acesso a isso. A confidencialidade ela vai até um pouco mais além, tá? A informação ela tem que ser acessada só por quem precisa ter acesso a ela. Então, por exemplo, se eu sou um desenvolvedor, eu não preciso saber quanto que os meus colegas de trabalho ganham. Se eu souber ou se eu não souber, isso não vai afetar o meu trabalho. Mas eu preciso ter acesso a, por exemplo, bibliotecas de desenvolvimento, eu preciso ter acesso ao código-fonte, né? E código-fonte, vírgula. Se eu for um desenvolvedor front-end, eu não preciso ter acesso, por exemplo, ao back-end. Claro, vou precisar fazer chamadas. Mas, por exemplo, se tem uma função que quando eu aperto um botão, a informação que eu inseri numa caixa de texto vai ser salva no banco de dados. Eu só preciso saber isso, eu só preciso saber qual a chamada e o que ela vai fazer. Eu não preciso saber tudo que está por trás disso. Vocês entendem onde que eu estou querendo chegar? A informação, quando você fala de controle de acesso, você está falando muito de confidencialidade. A informação precisa ser acessada por algumas pessoas ou áreas da empresa, né? Departamentos e setores. E depois que você determina quem deve acessar, você tem que garantir que só aquelas pessoas, aquelas áreas, aquelas entidades, elas tenham acesso a isso, tá? Então daí a gente tem controle de acesso, restrição de acesso, segregação de acesso. E não só a segregação, tá? A própria definição de quem pode abrir, por exemplo, um documento, quem pode ler, quem pode modificar, isso também é confidencialidade, tá? Claro, confidencialidade com um pouco de integridade, mas vocês vão entender um pouco mais à frente. E o que é integridade?
A integridade, ela é a propriedade de proteger a exatidão e a integridade dos ativos, né? Significa que a informação está completa. Mas tem um porém. A integridade, ela não exige que a informação seja necessariamente correta. Pedro, então quer dizer que a integridade protege a informação que é mentira? Não é bem assim, gente. Vamos dizer que na hora que eu sou contratado por uma empresa, ou na hora que eu vou fazer meu cadastro na Amazon, eu digite meu endereço errado. Vamos dizer que eu moro na Rua das Flores, e eu sem querer digito Rua dos Florais, porque a escrita é parecida. A Amazon, a empresa, não vai, tipo assim, ela não vai pensar, isso tá errado. Não, fui eu que forneci. Eles assumem que a informação que eu forneço tá certa. Então, assim, da forma que eu forneci essa informação vai ser mantida. Claro que eles vão fornecer meios para, se eu perceber que essa informação tá errada, eu posso consertar. Então eu posso editar meu endereço, eu posso entrar em contato com o RH da minha empresa. Olha, eu percebi que no meu registro, no meu perfil de colaborador, tá errado o local onde eu moro. Como que eu faço para alterar? Então a informação, ela tem que permanecer íntegra. Do jeito que essa informação foi fornecida, ela tem que ser mantida. Mas aí vocês percebem que eu posso solicitar para o RH para ele alterar essa informação. Ou seja, existem pessoas que vão ter essa permissão para alterar. A Amazon e o RH da minha empresa vão ter a permissão para alterar se eu permitir, nesse caso, tá? Diferente, por exemplo, meu salário. Eu não posso mudar meu salário, né? Precisa de todo um processo de promoção, receber aumento para que o salário aumente. Então vocês percebem que existem condições e permissões para que a informação seja alterada, né? E para isso que é muito importante que a empresa primeiro conheça quais são as informações que ela trata, mapeie seus processos para entender quem que pode fazer o que, quem não pode fazer o que, tá bom? E por fim, gente, a gente tem a disponibilidade, que é a propriedade de a informação ser acessível e utilizável sob demanda de uma entidade autorizada. O que isso significa? Sabem quando a gente fala, o site tal caiu, o site tal ficou indisponível por tantos minutos. Isso é uma falha na disponibilidade. Se a informação ela está armazenada no local, então no momento que eu precisar dela, eu tenho que poder acessá-la, né? Então, principalmente quando a gente fala de, por exemplo, dados pessoais. Quando eu falar de privacidade, vocês vão entender mais um pouco, né? Não vai ser nessa aula, mas eu adianto que o dado pessoal, ele é meu. Não importa se ele está armazenado num sistema, na base de dados de uma outra entidade, de uma empresa, de um órgão público. Ele é meu. Então, por lógica, se ele é meu, eu tenho que poder acessar ele. Mas assim, a gente sabe, de vez em quando o sistema cai, de vez em quando existem danos, por exemplo, no data center que mantém aquele sistema. Então, nessas situações pode acabar caindo. E é por isso que, por exemplo, as empresas possuem planos de contingência, planos de continuidade, né? Procedimentos de recuperação de desastre, que é para garantir que essa informação ela fique o menos tempo possível fora do ar. Tanto que muitas vezes quando se assina um contrato de fornecimento de um sistema, de uma base de dados, o fornecedor ele se compromete a uma porcentagem de disponibilidade. Às vezes é 99,99999% do tempo. Então, às vezes também a empresa, vou dar um exemplo, às vezes a empresa vai fazer manutenção no sistema, na base de dados, e ela avisa, galera, durante horário tal, a horário tal, o sistema vai ficar fora do ar, para manutenção. Então essa indisponibilidade, ela é avisada. E geralmente essas manutenções tendem a acontecer em horários de menor pico. Então, vamos dizer, uma empresa que tem atendimento ao público ali entre 8 da manhã e 16 horas. Então eles podem fazer de noite, 18 horas, 19 horas, de madrugada, para buscar afetar o menor número de pessoas, né, ou processos, ou até fornecedores, clientes possíveis, tá? E aí, gente, a gente chega num cenário. Ok, Pedro, eu entendi o que é segurança, eu entendi o que é informação e eu entendi
que a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, elas compõem a segurança da minha informação. Mas o que acontece se um desses elementos for quebrado? Você falou em vazamento, em disponibilidade. O que acontece quando um desses elementos ele é quebrado? Aí a gente tem o cenário de vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é uma fraqueza, seja do ativo, seja de um controle. Né? O controle a gente vai ver mais à frente, mas o controle é uma medida de segurança. E essa vulnerabilidade, ela pode ser explorada por uma ou mais ameaças. A gente vai saber o que é ameaça também. O que isso significa? A vulnerabilidade, por si só, só da vulnerabilidade existir, ela não causa problemas. O problema surge quando ela é explorada, quando alguém usufrui dessa fraqueza. E até um adendo, tá, gente? Por que a vulnerabilidade é uma fraqueza do ativo ou do controle? Né, Pedro? Você falou que o controle ele é uma medida de segurança. Como que o controle pode ter uma vulnerabilidade? Então, gente, vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar de senha. A senha pode ser forte, pode ser fraca. Obviamente que a ideia da senha é restringir acesso, né? Ter um grau de segurança. Mas se a senha for 1, 2, 3, 4, 5, ela é muito fácil de quebrar. Principalmente se você usar um script que testa várias possibilidades. As possibilidades de apenas números, apenas letras, são as primeiras que são testadas. Então o controle, a medida de segurança, ela por si só pode ser fraca. Pode ter uma fraqueza. Por exemplo, o meu prédio tem um extintor de incêndio, mas o extintor não é trocado há 10 anos. Então esse extintor muito provavelmente ele não funciona mais. Então vocês percebem que a própria medida de segurança ela pode ter fraqueza, ela pode ter vulnerabilidades. Só que como eu falei, só do extintor estar ali, né, só da senha ser fraca, isso não gera um problema. Só se alguém se aproveitar disso. Né? Por exemplo, a senha, só se alguém tentar quebrar essa senha. O extintor, só se tiver um incêndio. Então vocês percebem que a vulnerabilidade ela é, digamos, estática, ela é passiva. Alguém tem que ter um elemento ativo ali que faz uso dessa vulnerabilidade, né? E como eu falei, esse elemento, né, até voltando aqui, os problemas surgem quando a vulnerabilidade, passa a ser explorada por ameaças. Mas Pedro, o que é uma ameaça? Né? Essa é a dúvida. O que é uma ameaça? A ameaça, gente, ela é uma potencial causa de um incidente não desejado, né? O que pode resultar em um prejuízo para o sistema, né? O sistema pode cair, pode ter um vazamento de dados ou a organização, né? Como por exemplo a queda da reputação. E aí a gente tem o conceito também do agente ameaçador ou do agente de ameaça, que é uma entidade que tira vantagem da vulnerabilidade, né? É ele que vai usufruir de fato. Mas como assim, Pedro? Eu vou dar um exemplo para vocês. O calor, ele é uma ameaça, mas a gente tem um aspecto um pouco mais específico. Por exemplo, o calor, a ameaça calor pode vir de vários fatores, né? Pode vir de um incêndio ou de mudança climática, né? Aquecimento global, por exemplo. Da mesma forma, a água. Por exemplo, uma infiltração, né? O dano causado pela água pode vir de uma infiltração, pode vir de uma chuva, né? Que cause uma inundação. Da mesma forma, o intruso pode ser eu vou dar até o exemplo da porta. Eu sempre trago esse exemplo. A porta, se eu deixar a porta da minha casa aberta, o portão da minha casa aberto, pode entrar um animal, né? Um cachorro, um gato. Tipo, ele entrou, ele pode me arranhar, mas pode entrar também uma pessoa querendo fazer o mal, né? Furtar alguma coisa da minha casa, ou até prejudicar a minha integridade física. Então vocês percebem que é como se a ameaça fosse o gênero e a agente de ameaça fosse a espécie, fosse um elemento mais específico, né? Então vocês percebem
que dentro do cenário de segurança da informação a gente tem vários elementos, né? E eles se tornam até cada vez mais específicos, mas isso vai fazer sentido em breve, tá bom? E aí vocês podem estar me perguntando, ok Pedro, agora eu sei que a gente tem a vulnerabilidade, né? Que ela é como se fosse um defeito e ela pode ser explorada por uma ameaça, né? Um agente ameaçador. E aí Pedro, como que eu resolvo esse problema? É daí que surgem os controles. Os controles, eles são salvaguardas, eles são contramedidas técnicas ou administrativas que eles vão evitar, eles vão neutralizar ou minimizar as perdas que a gente pode ter, né? Minimizar perdas ou indisponibilidade, tá, gente? Porque é muito importante a gente lembrar, apesar da gente estar muito acostumado com o site cair, sistema cair, mas isso é uma falha de segurança. Eu sei que já caiu no popular, o sistema caiu, a gente dá risada. Mas isso também é uma falha de segurança, tá? Então não é só a perda, não é só o dano em si que é negativo, mas a indisponibilidade também. Até porque, por exemplo, um site de e-commerce, uma loja virtual, se ele cai, naquele intervalo de horário, as pessoas não vão poder comprar. E se elas não compram, não gera lucro. Então talvez o dano não seja um vazamento, não seja o dado ficar corrompido, mas a gente tem um dano financeiro, né? E o que acontece? O controle, ele existe justamente para isso. Ele quer evitar, quer neutralizar ou pelo menos minimizar essa perda e essa indisponibilidade, né? Essas perdas que elas são oriundas de quê? De ameaças que agem sobre uma vulnerabilidade. Ou seja, a gente chega agora no conceito do risco de segurança da informação. Eu sei que esse texto ficou confuso, mas vocês vão entender agora como todos esses conceitos eles se conectam, né? A gente fala muito de risco, né, gente? Se colocar em risco, determinado defeito causa risco. Mas o que é risco? Obviamente voltado para a segurança da informação. Vamos lá. O risco, gente, ele é a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade de um ativo ou controle e assim gera um impacto. Então, o risco, ele é uma chance de algo acontecer, né? E lembra que a vulnerabilidade ela precisa ser explorada pela ameaça para que ela gere o dano, né? Então, o que acontece? O risco, ele é uma possibilidade futura, né? Então, o risco ele não é algo concreto, tanto que assim, isso me coloca em risco, então isso gera a possibilidade de alguma coisa acontecer comigo. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala de riscos negativos. E aí vocês podem falar, Pedro, mas como assim? Tem risco positivo? Tem, gente. Se eu jogar lá na Mega Sena, eu tenho um risco de ficar milionário. É a probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, só que a diferença é que a probabilidade de existir um impacto positivo na minha vida. Mas quando a gente traz para a segurança da informação, a gente já traz com esse viés negativo, né? Então é a chance de, por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto para vocês. Vou voltar ao exemplo da porta. Deixei a porta da minha casa aberta, né? O portão da minha casa aberta. A porta estar aberta por si só não é um problema. Mas se alguma coisa entrar por ali, isso pode ter a chance de me causar um risco, né? Então vamos pensar tem a chance de um meliante entrar, né? na minha casa. Só que aí eu posso ter um controle para mitigar isso, né? Eu posso ter o portão pode estar aberto, mas a porta interna pode estar fechada. Então o espaço que ele vai ter para me causar dano é menor. Pode ser o meu jardim, minha área de serviços, corredores laterais. Então vocês percebem que é sempre um risco. Mas por que eu falo que isso é um risco? É uma probabilidade, é um futuro. Porque quando se concretiza, não é mais risco. A partir do momento que alguém entra na minha casa, né, pela porta que sem querer alguém deixou aberta, e furta alguma coisa, então o que era risco se tornou realidade. Então a gente tem um conceito de incidente de segurança da informação, né? É a concretização do risco, tá bom? E aí, gente, até pra gente finalizar a nossa aula, eu sei que eu acabei trazendo o conceito do incidente, mas assim,
existem muitos outros conceitos, né? O próprio risco, ele tem conceitos de identificação, avaliação de risco, análise de risco, mas isso eu trago em outras aulas para vocês. Mas eu gostaria de trazer para vocês até algumas percepções que, lendo livros de segurança da informação, e não se preocupem porque eu vou recomendar livros para vocês também, até porque eu prefiro o hábito da leitura, até pra gente, como eu sempre digo, beber direto da fonte do conhecimento, né? Não depender da interpretação de outras pessoas. É bom, é muito bom, até ajuda a gente a entender, mas eu recomendo a leitura, tá? Mas vamos lá. O que acontece, gente? A gente tem algumas percepções, a gente extrai algumas deduções de todos esses conceitos que a gente trabalhou. Como, por exemplo, ativos e controles, eles possuem vulnerabilidades, né? É sempre bom lembrar que a vulnerabilidade não está só no ativo. O controle que eu implemento para consertar, né, a vulnerabilidade, ele por si só pode ter uma vulnerabilidade. Então, vamos dizer que tinha um sistema que ele não tinha senha. Todo mundo acessava. Não, agora tem senha. Mas a senha é 1, 2, 3, 4, 5. Poxa, né, gente? Esse controle tem uma falha. Agora, obviamente, a gente minimizou um pouco do risco do sistema ser utilizado por qualquer pessoa. Mas o controle implementado, ele tem uma fraqueza. É uma senha fraca. Outra coisa. A vulnerabilidade, ela é explorada pelos agentes de ameaça. Então, sempre lembrando, a vulnerabilidade por si só, ela é passiva. Ela precisa ser explorada para que ela gere um problema. Outra percepção é que os controles, eles modificam o risco, né? E lembra que o risco, ele é a probabilidade da ameaça, né, do agente de ameaça explorar a vulnerabilidade e isso causar um impacto. Então, a minha senha fraca, por si só, ela não gera um problema. Mas se alguém que não é autorizado descobre minha senha e entra no meu sistema e tem acesso a coisas que essa pessoa não deveria acessar, isso pode configurar um vazamento de dados, né? E o vazamento de dados traz um impacto, que é uma reputação, né? A queda da reputação. Então, se você quer reduzir o risco, né? Assim, até adiantando, gente, quando a gente vai analisar riscos, os riscos geralmente eles são expressos em valores de probabilidade e impacto. E geralmente esses valores ou são multiplicados ou são somados. E aí você tem o que a gente chama de nível do risco, né? Nível de risco. E para você diminuir o resultado de uma soma ou de uma multiplicação, você ou reduz o primeiro elemento, ou o segundo, ou os dois. E o controle ele vai atuar nisso. Ou ele vai tornar a possibilidade menor. Então, olha, isso pode acontecer, mas é mais difícil de acontecer. Exemplo da senha. Agora a minha senha é Pedrinho 123. Claro, é uma senha horrível, gente. Mas a senha se tornou um pouco mais complexa. Então, um pouco mais difícil daquele agente de ameaça ele entrar em contato, né? Ou vamos dizer outro cenário. A senha continuou 1, 2, 3, 4, 5. Mas na hora que o agente de ameaça entrou no meu sistema, ele percebeu que tinha... Ele conseguiu vazar os dados. Mas na hora que ele fez o dump da base de dados, por exemplo, ele descobriu que os dados estavam criptografados. O dado vazou. Vamos lembrar, os dados vazaram. Mas o impacto foi reduzido. Entenderam? Então, o controle ele vai atuar nisso. Claro, existem vários tipos de controle. Tem controle de prevenção, mitigação, tem controles até para recuperar. Então, não diminui a probabilidade, mas, tipo assim, lá nos 45 do segundo tempo o controle entrou para recuperar o dano que tinha sido causado. Então, assim, dentro desse processo de ocorrer um incidente, a gente tem vários momentos. Então, tem controles até, gente, que eles reduzem a probabilidade por meio da desmotivação. Eles tornam a atividade tão difícil que o agente ameaça, ele... desisto. Tipo assim, por exemplo, a minha porta tem 6 cadeados. Ele tenta o primeiro, é fácil, tenta o segundo, é fácil, ele vai sendo desmotivado, tá? E por fim, gente,
As ameaças, elas atuam sobre esses ativos. Assim, é muito importante a gente lembrar que apesar da ameaça fazer uso, explorar, usufruir a vulnerabilidade, o que ela quer mesmo é o ativo. Eu não quero saber da porta aberta. A porta aberta, né, é pro intruso, ela é só o meio através do qual ele vai ter acesso à minha casa, por exemplo. E é sempre importante a gente lembrar que as ameaças, elas aumentam o risco. De que forma? A mesma vulnerabilidade pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Dependendo da ameaça, ela pode causar mais dano. Por exemplo, a minha porta aberta pode entrar várias pessoas. Algumas podem ser conhecidas. Pode ser meu vizinho que entrou na minha casa e foi me avisar: olha, você esqueceu sua porta aberta. Alguém entrou, mas o impacto foi bem mínimo. Só um susto. Só o susto do vizinho aparecendo do meu lado. Mas pode entrar um cachorro. Ele pode me atacar. Ou não. Mas pode entrar uma pessoa totalmente mal intencionada. Então vocês percebem que a mesma vulnerabilidade, ela pode ser explorada por ameaças diferentes. E dependendo da ameaça, o nível do risco aumenta. Entendeu? O que isso significa, tá, gente? Até adiantando para vocês. Quando se faz um processo de análise de risco, né, avaliação de risco, que envolve a identificação, a análise, a avaliação propriamente dita, a combinação de probabilidade, ativo, vulnerabilidade, ameaça e impacto, isso é um risco. Não importa se é o mesmo ativo. O mesmo ativo pode ter N vulnerabilidades. Cada uma dessas vulnerabilidades pode ser explorada por N ameaças. Entendem? E cada uma das combinações dessa grande árvore, que é uma árvore, né? A gente tem o ativo, o ativo tem várias vulnerabilidades. Cada vulnerabilidade pode ser explorada por várias ameaças. E cada combinação dessa é um risco. Claro, vários desses riscos podem ser mitigados pelos mesmos controles. Mas é muito importante a gente ser bem específico, a gente ser bem granular, para a gente ter visão em profundidade do que está acontecendo com nossa empresa, com os nossos ativos, com os nossos processos, nossos sistemas, nossas bases de dados, até para a gente ter uma visão extremamente profissional disso. Então a gente tem esse risco que é muito específico, ele é muito alto, então a gente vai atuar nele. A gente vai dar um tratamento para ele, que até é um outro conceito que eu vou trazer para vocês quando a gente falar de análise de risco, né, que é o tratamento. Então, como que eu vou tratar esse risco? Eu vou ignorar? É uma possibilidade. Às vezes a empresa não tem dinheiro para contratar uma ferramenta, contratar uma pessoa ou implementar alguma solução. Então, ela aceita. Obviamente, a ideia é que ela se comprometa formalmente, né? A ideia é que ela assine um documento: ó, eu me comprometo, se acontecer alguma coisa, a culpa é minha. Mas a empresa pode aceitar. Isso é a aceitação do risco. A empresa ela concorda. Isso vai continuar acontecendo. Ela pode evitar o risco também. Esse sistema está dando problema. Ok, não vamos mais usar esse sistema. Vamos procurar outro. O ativo sumiu o risco. Claro, isso vai causar danos, né? Ela pode acabar encerrando as atividades de um processo ou de um sistema que era essencial, mas é uma opção. Ela pode também, assim, a gente entra em mais detalhes depois, mas ela pode também transferir o risco, né, compartilhar. Tipo, agora eu não vou fazer isso dentro de casa, eu vou contratar um fornecedor. O risco ele está compartilhado, parte é minha, parte é dele. Ou ela pode, de fato, reduzir o risco, né, implementando controles, sejam para reduzir a probabilidade, sejam para reduzir o impacto daquele risco. Tá? E é isso, gente. Eu deixo aqui o meu LinkedIn, tá? Se vocês quiserem estabelecer uma conexão, tirar alguma dúvida. E, gente, eu trago sempre referências bibliográficas, tá? Esses 2 livros são, obviamente, além da ISO 27000, 27001, 27002, que eu atuo já diretamente, mas eu gosto muito da aquisição de livros. Então, o primeiro, que é o Fundamentos de Segurança da Informação, ele é um livro fantástico. Ele basicamente tem tudo que eu falei aqui e muito mais. E
ainda tem mais a cereja do bolo. Ele é o livro-texto para certificação ISFS da Exim. Então você aprendendo que tá, é mais que 90% de chance de você conquistar essa certificação, tá? ISFS, que é Information Security Foundation Standard. É uma certificação de entrada, tá? Ela é considerada básica, mas é muito importante até para você ter uma forma de certificar, de demonstrar o seu conhecimento. E o segundo livro, que é o Gestão da Segurança da Informação, uma visão executiva, do Marco Sêmula, ele é um livro que, na minha opinião, ele não fica velho, tá? Ele não fica defasado. Os conceitos desse livro são maravilhosos, até porque ele vai trazer uma visão executiva, gente. Não é só a visão técnica. Tecnicamente, a gente sabe que os controles devem ser implementados, mas a um nível executivo, a gente tem que mensurar custo-benefício. A gente tem que ter essa visão de negócio. E esse é um dos melhores livros para vocês adquirirem essa visão. Tá bom, gente? E é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, reforço, me procure no LinkedIn, podem estabelecer conexões, podem mandar mensagens, tá? E eu fico à disposição de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a minha primeira aula, ensinar é uma coisa que eu sempre gostei, mas agora eu tô querendo explorar mais, tá? Então, é muito importante que vocês me forneçam esse feedback, se vocês conseguiram aprender, mas assim, podem ser críticos. Então assim, Pedro, realmente não entendi, acho que você poderia melhorar aqui, aqui e ali. Então sintam-se à vontade, gente. Eu espero que as minhas explicações ajudem vocês a iniciar nessa área, ou se você já é da área e gostaria de revisar, para que vocês possam consolidar o conhecimento de vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que a gente possa se ver em um outro momento. Tá bom, gente? Tchau, tchau.